Bom dia, pessoal. Graça e a paz. Amém? Já votaram? Não? Sabem quem vão votar? Brincadeira. Pela predominância de uma certa cor das camisas, eu já estou imaginando. Graças a Deus, não deixe de cumprir o seu dever cívico e de cidadão, de votar, e vote com consciência cristã, em nome de Jesus, se você não votou ainda. Um momento crucial para a nossa nação. Amém? Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. Gente, como... Eu confesso, pastor Ricardo, que eu tomei um susto desesperador quando o senhor disse o tema aqui. Graças a Deus, Perilo salvou a minha... Sim, Perilo salvou a minha vida. A gente vai passar aí esse próximo mês estudando esses assuntos na escola dominical aqui na sede. E hoje eu vou falar sobre chamados para servir. Nós temos 3 temas ali, com as orações, com as finanças e com as habilidades. E eu vou falar hoje um pouco sobre as habilidades, amém? Você tem habilidades aqui? Você tem alguma habilidade? Esse negócio de ter habilidade é engraçado. Eu lembro no começo do meu casamento, comecinho mesmo, os primeiros meses. Um dia, minha esposa, que eu espero que não está assistindo isso em casa, ela queria dizer que não sabia fazer uma coisa. Ela queria dizer que não conseguia desenvolver um processo. Ela disse, para dizer que não sabia fazer algo, ela falou assim, olha, vou dizer uma coisa. Eu tenho muitas habilidades, mas isso não é uma delas. Então eu acredito que eu estou diante de pessoas que têm muitas habilidades. Amém, irmãos? Glória a Deus. Assim que você acordar, você vai lembrar das suas habilidades. 1 Coríntios, capítulo 12... A partir do versículo, eu quero ler com você a partir, vamos do versículo 24. Diz assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja, o quê? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não. Ou todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Ou operadores de milagres? Não. Têm todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas, trazendo uma mensagem espiritual em outras línguas para a igreja? Não está falando de língua para edificação pessoal aqui, amém, irmãos? A resposta continua sendo não. Interpretam-nas todos? A resposta novamente é não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. E ele vai falar de andar em amor aqui. Então, esse capítulo 12 é muito conhecido nosso, é muito caro para nós na palavra da fé, porque ele é o capítulo que fala a respeito dos dons espirituais. E nós gostamos muito dos dons. Quantos gostam dos dons espirituais aqui? Nós somos apaixonados pelos dons. Eu gosto muito das manifestações do Espírito. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de Espírito, dons de curar, dom da fé especial, operação de maravilhas, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Nós gostamos muito desses dons e Paulo está falando sobre esses dons e regulando a atuação desses dons na igreja. E ele não resume apenas aos 9 dons do Espírito, mas ele vai falar nesse mesmo capítulo, os dons do Espírito as manifestações são diversas, mas o Espírito é o mesmo. E depois ele vai dizer, os ministérios são diversos, mas o Senhor é os mesmos. E há variedade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em tudo.
todos. Amém, irmãos? Então ele fala de dons do Espírito, dons dos ministérios e atuações. Cada um opera de um jeito dentro desses dons que Deus estabeleceu na igreja. Amém? Outra coisa que eu acho muito curioso, eu não sei se você já percebeu isso, existem na palavra de Deus várias analogias para a igreja. A igreja em determinado momento é comparada com uma noiva, na palavra de Deus, em determinado momento ela é comparada com um corpo, em determinado momento ela é comparada com um templo, ela é a família de Deus, ela é o bom jardim de Cristo. Você está comigo, irmãos? Existem várias comparações, cada uma se aplica a um aspecto específico da igreja. O que me chama a atenção é que todas as vezes que o apóstolo Paulo usa a analogia do corpo, todas elas, sem exceção, a questão dos dons está em voga. Todas as vezes que Paulo fala sobre dons, ele compara a igreja com o corpo. Você está comigo, irmãos? E qual é a ideia de comparar os dons com a atuação do corpo? A ideia é de mostrar que, apesar de cada um de nós ter atuação diferente, cada um de nós ter função diferente, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Amém, irmãos? Não há diferença e não há importância. Existem partes ou membros do corpo para cada coisa que o corpo precisa fazer, mas todos fazem parte do corpo. Nesse famoso capítulo, por exemplo, ele vai dizer: ninguém pode dizer, porque não sou mão, não sou do corpo. O olho não pode dizer aos pés, não preciso de vós. Você está comigo, irmãos? Por quê? Porque Deus coordenou tudo para estar junto. E aí ele diz lá no versículo 25, que esse entendimento deve estar em nós para que não haja divisão no corpo. Você está comigo, irmãos? Pelo contrário, cada um de nós cooperemos uns com os outros, cada um na sua habilidade, cada um na sua característica, cada um no seu talento. Você está comigo? Porque ninguém pode fazer tudo, ninguém tem todas as habilidades. Por mais que você tenha várias, tem alguma que você não tem. Você está comigo, irmãos? Amém? E nessas nós precisamos uns dos outros. Pastor João não pode fazer tudo sozinho. Amém? O líder do diaconato não pode fazer tudo sozinho. Para tudo nós precisamos uns dos outros. O que me chama a atenção é que essa conversa entra no versículo 28, e é a famosa lista dos dons ministeriais aqui, a lista de 1 Coríntios. Eu sei que nós conhecemos mais a lista de Efésios, né? Que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui, em 1 Coríntios, Paulo fala numa ordem diferente. Paulo fala novamente primeiro de apóstolos e profetas, porque foram os dons que apareceram em primeiro lugar, e também foram os dons pelos quais a escritura e a revelação foi dada, os profetas do Velho Testamento, os apóstolos do Novo Testamento. Mas então ele cita outros dons atuantes na igreja, e lembre que ele cita esses dons atuantes na igreja depois de ter dito que somos todos membros do mesmo corpo. Amém, irmãos? E ao citar esses dons, eu acho muito interessante algo que ele coloca aqui. Ele diz, colocou profetas, vamos lá, apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, e por último ele vai falar de variedades de línguas. Alguém tem alguma dúvida de que todos esses dons aqui são sobrenaturais? Alô? Alguém acha aqui que profeta não é sobrenatural? Alô? Vou perguntar melhor. Quantos acreditam que o chamado profético é algo sobrenatural? Eu não vou colocar um mestre na lista agora, não. Mas quantos acham que um chamado apostólico é sobrenatural? Amém? Dons de milagres. É sobrenatural, gente? Operação de milagres? Totalmente sobrenatural. Variedades de línguas. É sobrenatural, gente? Totalmente sobrenatural. Ninguém tem dúvida disso. É curioso que na mesma lista de apóstolo, profeta, operação de milagres, dons de curas, variedade de línguas,
Na mesma lista tem socorros e governos. A mesma lista. O que isso quer me dizer? Isso quer dizer que quem socorre e quem governa é tão sobrenatural quanto quem profetiza e opera milagre. Você está comigo? É tão necessário para o corpo, é tão útil para o corpo, como quem profetiza, como quem opera milagres, como quem tem dons de curar operando na sua vida, como quem traz mensagens sobrenaturais em outras línguas para a igreja. Os governos e os socorros são úteis para o corpo, e se estão na mesma lista, foram concedidos por Deus da mesma forma. Não foi a parte humana que os homens colocaram, não foi a institucionalização da igreja, não é porque a igreja tem CNPJ que ela tem governo e socorro. Quem estabeleceu governo e socorro na igreja foi o mesmo Deus que estabeleceu apóstolo, profeta, dons de curar, operação de maravilhas e variedade de línguas. E coincidentemente também os mestres. Você está comigo? Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos aprender a considerar essas coisas. A palavra governo, aqui, traduzida por governo, é literalmente aquele que dirige o navio. Você está comigo, irmãos? Literalmente a palavra, traduzida por governos, é um termo náutico, daquele que comanda a direção do navio. Isso está me dizendo que Deus estabelece na igreja aqueles que vão dar a direção para o navio. A igreja não deve ser governada democraticamente. A igreja não é dirigida pelo voto da maioria. Deus estabelece na igreja aqueles que dão a direção que o corpo local vai seguir. Poucos améns, mas é verdade. Também Deus estabelece na igreja aqueles que vão socorrer quem? Vão socorrer, amém, irmãos? Eles vão socorrer quem? Eles vão socorrer aquele que dá a direção. Você está comigo? Então, Deus estabelece na igreja aqueles que dão a direção, Deus estabelece na igreja aqueles que socorrem os que estão dando direção. Você está comigo, irmãos? E essa dinâmica de governos e socorros é estabelecida por Deus na igreja. Não é panela, não é maldade, não é complô. Deus estabeleceu essa dinâmica. Deus estabeleceu que na igreja haverão aqueles que dirigirão e haverão aqueles que socorrerão os que dirigem. Você está me amando ainda? Essa cena, ela começou a operar na prática em Atos 6. Aqui já se passou muito tempo desde que Atos 6 foi, desde que a cena de Atos 6 aconteceu. Você está comigo, irmãos? De fato, Paulo escreve antes de Lucas. Tem uma luz aqui me deixando doido. Você está comigo? Paulo escreve antes, mas quando Paulo escreve, o que está relatado em Atos 6 já havia acontecido em muito tempo. A igreja já tinha se desenvolvido muito mais. Você está comigo, irmãos? Por exemplo, na época de Atos 6, só haviam 12 ministros na igreja, e todo o governo da igreja estava sobre os 12 apóstolos. Não havia ainda a variedade de dons que Paulo está relatando aqui. Você está comigo, irmãos? Mas a relação governos e socorros começou nesse evento. Vamos dar uma olhada lá, eu quero olhar com você esse texto. Atos capítulo 6. Esse texto tem estado muito forte na minha mente nos últimos tempos. Esse texto é um dos textos muito importantes do livro de Atos, porque ele é o começo de uma mudança. A partir de Atos 6, a igreja vai começar a perder o seu centro em Jerusalém para seguir para Antioquia e depois para Roma. Essa é a lógica do livro de Atos. Primeiro Jerusalém, depois Antioquia, depois Roma. Você está comigo, irmãos? E a partir do que está acontecendo aqui, a igreja vai começar a perder a sua cara judaica. Você está comigo? Ela vai começar a ser mais mundial,
a partir dessa cena aqui, e ela é muito importante dentro do livro de Atos. Diz assim, versículo 1. Ora, naqueles dias, que dias são esses? São os dias que sucederam o maior avivamento da história. A igreja cristã, a igreja primitiva, tinha aproximadamente 6 meses aqui. E em 6 meses ela passou de 120 pessoas para pelo menos 8.000 homens, fora mulheres e crianças. É um crescimento razoável de igreja, sim ou não, pessoal? Hein? Alô, vocês estão vivos aqui ainda? Ou só estão pensando no voto, em quem vão votar? Você já decidiu isso faz tempo, relaxa agora. Amém? Em 6 meses, quanto queriam um crescimento desse? Tem certeza, irmão? Tem certeza que tu queria um crescimento desse? Quero que você pense em algumas coisas. Como é que ficava o trânsito quando em 6 meses de igreja você aumentou de carro de 120 pessoas para carro de 8.000 pessoas? Detalhe, em 6 meses você cria uma equipe nova? Cria uma equipe nova, gente? Em 6 meses não deu tempo para o pessoal fazer o rema. Alô? Você está comigo? Amém? Como é que fica a igreja de criança? Em 6 meses, passaram de 120 adultos para 8.000 homens, fora mulheres e crianças. Começa a pensar nessas coisas. Outra coisa, essa igreja, ela distribuía alimento todos os dias para órfãos e viúvas. Como é que fica a distribuição de alimento? Quando, da noite para o dia, a igreja deu um pulo desse. Olha o que aconteceu aqui, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando, a igreja não estava só somando gente, a igreja estava se multiplicando. Glória a Deus, o crescimento, amém, irmãos? O que aconteceu com o crescimento dos discípulos? Houve o quê? Um fervor, um tremendo avivamento. Não, houve o quê, gente? Murmuração. Eu acho muito interessante esse texto aqui, irmãos, porque o anseio de toda a igreja é crescer. Mas a Bíblia já diz, desde a primeira, o primeiro resultado do crescimento explosivo é o quê? Murmuração. Alô? Está me amando ainda não? Glória a Deus. Isso quer dizer que a gente não deve querer crescer? Não, irmãos, porque a igreja crescendo significa mais gente sendo salva. Amém, irmãos? Nós existimos para fazer a igreja crescer. A igreja que não cresce tem problema. Amém? Mas a igreja que cresce também tem. Alô? Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Quem são os hebreus? São os que são judeus, que nasceram na terra e passaram a sua vida toda na Judéia. Os helenistas são aqueles judeus que, por causa das várias expulsões do povo judeu da terra, nem sempre quando o povo voltava para a terra, voltava todo mundo. Alguns ficavam, porque haviam constituído comércio, haviam feito a sua vida. E eles mantinham a sua identidade judaica, mas ficavam naqueles países. O apóstolo Paulo mesmo, ele é judeu, nascido em Tarso. Você está comigo, irmãos? Ele fez a sua escola, a sua formação em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, mas ele não é natural de Jerusalém. Por que isso é importante? Porque é para você entender justamente o que é isso aqui. Muitos helenistas, ou seja, nascidos no mundo grego, depois de um tempo eles vinham para Jerusalém. Você está comigo, irmãos? Especialmente mulheres viúvas. Porque elas estavam lá no outro país, o marido morria, ela não era identificada com aquela cultura, ela ia então para Jerusalém. Amém, gente? E aí o que acontecia? Tinha um monte de viúva nascida em Jerusalém e um monte de viúva que não foi nascida em Jerusalém. E é interessante porque o texto não diz que isso era calúnia. O texto não diz que o pessoal começou a dizer. O texto trata como fato real. Amém, irmãos? No meio da igreja, aquelas viúvas necessitadas,
que nasceram fora de Jerusalém começaram a ser esquecidas na distribuição. Não foi uma fofoca, era um fato. Você está comigo, irmãos? Que é uma coisa muito simples de entender. A gente está numa rotina diária para um número de pessoas, de repente esse número explode. E aí, eu estou lá na distribuição. Tem a minha avó, viúva, tem a avó do meu amigo, tem aquela vozinha da rua que eu gosto, mas tem 300 vozinhas que eu nunca vi na minha vida. Não vai dar para todo mundo. Eu vou dar para quem primeiro? Você está comigo? Nada mais natural. Não se trata de maldade, não se trata de ruindade. Foi um processo natural que aconteceria com qualquer igreja que viveu um crescimento tão explosivo quanto essa. Você está comigo, irmãos? O pessoal começou a dar preferência para as de casa, enquanto as outras começaram a ter dificuldade. Mas aí o versículo 12, irmãos, chama minha atenção. O versículo 2, perdão, chama minha atenção. Diz assim: então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é o quê? Não é o quê, gente? Não é razoável que nós façamos o quê? Abandonemos a palavra de Deus para fazer o quê? Servir as mesas. Que coisa diferente isso aqui. Você me ama ainda? Olha só. Eles são os 12 apóstolos. Eles andaram com Jesus. Eles têm a revelação de tudo como a igreja deve funcionar. Você está comigo, irmãos? E aí eles estão diante de um problema grande. A igreja pode ter um racho aqui. Você está comigo? Eles olham para o problema e falam assim: olha só, não dá para a gente cuidar disso aí. Alô? Tudo bem com você? A gente não pode cuidar disso. Porque se a gente for cuidar disso, a gente vai diminuir o nosso tempo de dedicação à palavra e à oração. Alô? E não é razoável. Não é razoável que aquele que ministra tenha que se preocupar com servir as mesas. Tudo bem com você? Você está vivo ainda? Fez silêncio sobre a face do abismo, mas tudo bem. Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei aonde? Escolhei aonde? Dentro dos crentes, dentro do corpo de crentes. Vós, 7 homens, isso me chama muito a atenção. Olha só, gente, quantos apóstolos eram? Quantos apóstolos eram, gente? 12. Tinha um culto por dia. Tinha culto todo dia no templo. Você está comigo? Um culto por dia com 12 apóstolos. Amém? Aí, pensa comigo. Se 12 apóstolos com um culto por dia, cada apóstolo levava ao menos 12 dias para pregar de novo. Pensando que havia uma escala perfeita de um por dia. Você está comigo, irmãos? Então, Pedro pregou hoje, Pedro vai pregar de novo quando? Daqui a 12 dias. Eu te pergunto, ele não podia tirar 5 dias para servir mesa? Se Pedro tirasse 5 dias para servir mesa, ia atrapalhar a escala? Sim ou não, gente? Aparentemente não. Amém? Agora, olha o que é louco. O problema que a igreja estava vivendo era um problema que dava para 7 homens realizar. Você está comigo? 7 homens resolveria o problema que a igreja estava passando. E haviam 12 apóstolos. Você está comigo? Se você pegasse na lógica, o apóstolo ainda teria 7 dias para estudar. Se ele servir por 5 dias, pensando assim, você está comigo?
na diferença. Mas os apóstolos tributavam a função deles algo tão sério, que não dava para, mesmo trabalhando a cada 12 dias, diminuir a intensidade de estudo e de oração para servir mesa. Você está comigo? E fizeram o quê? Geraram gente de dentro do povo. A solução dos problemas do povo não eram aqueles que governavam acumular função. Glória a Deus por isso. A solução do problema do corpo estava em levantar gente de dentro do corpo. Você está comigo, irmãos? Então eles escolhem 7 pessoas. Vamos ler o versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, irmãos, no nome de Jesus, se você ligar para cá um dia, e alguém te disser assim, eu quero falar com o pastor João, e alguém te disser assim, ele está orando e não vai te atender, saiba que ele está sendo um pastor bíblico. Alô? Tudo bem com você? Saiba que ele está fazendo o que a Bíblia ensina que um pastor deve fazer. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Eu não sei se você... Provavelmente você não vai perceber isso pela leitura do texto traduzido. Mas esses 7 nomes, nenhum deles é um típico nome judeu, são típicos nomes gregos. O que isso quer dizer? Nenhum deles era judeu nascido na terra. Você está comigo? O que isso me diz? Qual era o problema que a igreja tinha? Os que vieram de fora estavam sendo esquecidos, não é assim? Então, pega a gente identificado com o problema. Você não vai pegar gente que não tem nada a ver. Você vai pegar gente que conhece a situação, gente que lida com a questão. Você está me amando ainda, irmãos? O que isso me diz? É dos próprios desafios da igreja que surgem as soluções. A habilidade do corpo está naqueles que estão enfrentando as situações. Você está comigo? Separaram 7 homens que estavam identificados com a situação e que conheciam as viúvas estrangeiras. Que coisa maravilhosa. A solução para os departamentos nasce de gente que está identificada com os departamentos. É dentro da habilidade que se tem, que se dá para Deus. Não tem que inventar a roda e ficar pegando gente que não tem nada a ver com a coisa, achando que de alguma forma sobrenatural, uma unção. Não, é gente que conhece a coisa, que vai trabalhar naquilo que tem habilidade. É do meio do problema. Amém, irmãos? É quem vive a situação. O que é interessante, apresentaram-nos perante, versículo 6, perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais nas cruzadas de cura que ele dirigia. É assim? Não. Estevão fazia sinais aonde, gente? Nos cultos de cura que Estevão realizava? Era, gente? Não. Estevão foi chamado para servir as mesas. E os milagres aconteciam na vida dele enquanto ele estava fazendo aquilo que ele foi colocado para fazer. Alô? Às vezes eu vejo as pessoas falando assim: eu queria ver milagre. Talvez era só você se aplicar naquilo que foi colocado para fazer. E a igreja não tinha problema
com Estevão realizar milagre, os apóstolos continuavam se dedicando à oração e ao ministério da palavra. E realizavam um monte de milagre. A sombra de Pedro continuava curando. Você está comigo, irmãos? Mas Estevão lá, fazendo aquilo que foi colocado para fazer pela igreja, os milagres aconteciam também. Você está comigo? Não precisa de foco de luz, não precisa parar tudo. Ei, olha agora, Estevão. Não, cada um servindo naquilo que foi chamado para fazer, a mão de Deus acompanha e o milagre acontece. Você está comigo? Pessoas que nasceram para suprir problemas, dentro daquela situação, daquela realidade, eles se entregaram para servir essas irmãs necessitadas, e os milagres foram acontecendo. Quando Estevão chegava para levar pão para a mesa da irmã Zefinha, via que Zefinha estava com problema dos quartos, aí eu orava, a mulher era curada na hora. Você está comigo? Simplesmente vivendo e servindo uns aos outros em amor. Sem título, sem aparecer, sem muito destaque, simplesmente vivendo a vida cristã diária, cada um na sua, cooperando uns com os outros. Amém, irmãos? Um texto que chama muito a minha atenção é o texto de 1 Pedro, sobre essa questão. 1 Pedro capítulo 4, vai comigo lá. Primeira Pedro 4, versículo 10. Diz assim, você achou? Eu gosto muito desse texto, irmãos. Já tem uns 2 anos que ele está na minha cabeça. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então o apóstolo Pedro vem dando vários conselhos nesse capítulo, e ele chega e diz isso aqui: servir uns aos outros. E eu gosto sempre, quando olho isso aqui, destacar cada pedaço desse texto, desse versículo 10, que ele é muito rico. Primeira coisa que eu acho interessante é que ele diz sobre servir, e o tema desses dias é esse, é serviço. Existe uma discussão um tanto sem sentido dentro do seio da igreja sobre, eu não sou servo, sou filho, não sou servo, e por aí vai. E é bom lembrar que aquele que nos tornou ou nos capacitou ser filhos de Deus, que é Jesus Cristo, ele disse: olha, vocês têm que ser como eu, porque o Filho do Homem, ele desceu do céu para servir. Alô? Aliás, esse texto é muito interessante. Jesus está com os seus discípulos e ele começa a dizer, já tinha dito 2 ou 3 vezes, e então ele começa a falar mais uma vez que vai para Jerusalém e vai morrer. Isso está em Mateus capítulo 20. Ele está falando que vai morrer em Jerusalém. E aí, nesse momento que ele está conversando com 10 dos seus apóstolos sobre ir para Jerusalém morrer, chega Tiago e João, que eram irmãos, juntamente com a mãe deles. E a mãe deles vem diante de Jesus, se ajoelha, o adorando, e pede um favor. E Jesus diz: o que é que você quer? E aquela mãe dos apóstolos, Tiago e João, João, apóstolo do amor, né? Apóstolo, João e Tiago são os filhos do trovão. E aí aquela mãe pede: concede que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Olha o que ela estava pedindo, gente. Concede que os meus 2 filhos
tem a posição de maior honra no teu reino. Eu já acredito que você vai reinar, você vai mandar em tudo aqui, eu já sei que você é o cara, mas faça o seguinte: dê moral para o meu menino, bote ele um à sua direita, outro à sua esquerda. Você escolhe qual deles vai ficar de qual lado, tudo bem, desde que seja meus filhos um ao seu lado. E Jesus olha para eles e faz a seguinte pergunta: vocês estão prontos para tomar o cálice que eu estou para beber? Que cálice era esse? Era a morte. Jesus tinha acabado de falar disso. Mas a cegueira pela posição de honra era tamanha que eles nem consideraram o que Jesus tinha dito e disseram: não, estamos prontos para beber. Mas Jesus, ele deu o preço da honra no reino vindouro. Qual é o preço da honra no reino vindouro? Estar pronto para morrer pelos outros. Um amém lá atrás, graças a Deus por isso. Jesus diz algo interessante para eles. Ele diz: ok, vocês vão tomar do meu cálice, mas sentar à minha direita e à minha esquerda não me concede, é para o meu Pai que está nos céus. Nesse momento a Bíblia diz que os outros 10 se indignaram com os dois. Se indignaram por quê? Porque queriam a mesma coisa. Não é raro nos evangelhos você vê eles disputando quem era o maior. Aliás, tem um momento muito curioso. Jesus disse: um de vós me trairá. E eles começam a discutir quem é que vai trair. Aí a Bíblia diz assim: levantou-se também a discussão de quem era o maior. Eles estavam discutindo quem é que traía. Né? Eu imagino que alguém deve ter dito: é tu, João, tu fica aí deitado no ombro dele, mas tu é um traidor safado. Aí disse: como é que eu vou trair ele? Eu amo, ele é meu mestre, ele é tudo para mim. Traidor esse Tomé, esse incrédulo aí que não acredita em nada. Aí começou a discussão. Aí Tomé deve ter dito: não, o traidor mesmo é Pedro. Pedro vive falando besteira aí, deve ser Pedro. Aí Pedro deve ter falado: não, eu não sou o traidor não, eu sou o maior aqui, eu sou o maior discípulo. Eu digo: como é que tu é o maior discípulo? Eu sou o maior discípulo, eu é que deito no ombro dele. A discussão de quem é que traía virou quem é o maior. Eles estavam disputando isso faz tempo. Você está comigo, irmãos? E os 10 se indignaram com os dois porque eles estavam disputando homem a homem. Mas agora os dois vieram com a mamãe. Acabou, né? Urna adulterada. Está viciada essa eleição aqui. Jesus reúne todo mundo e fala assim: olha, vocês sabem de uma coisa. Lá fora, os maiorais exercem autoridade sobre, e os dominadores dominam as pessoas. Mas entre vós, não é assim. Aqui, no reino que eu estou estabelecendo, ninguém domina e ninguém exerce autoridade sobre. Existe autoridade, mas ela não é exercida sobre. Jesus diz como é que a autoridade acontece no reino. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Você está comigo? Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, irmãos? Jesus não está dizendo que não ia ter gente que ia ser honrada. Jesus não está dizendo que não ia ter gente com proeminência no reino. Jesus está dando a receita para ter proeminência do reino. Desde que você sirva aos outros. Que o serviço não está em voga, pelo contrário. Há um tempo atrás o Senhor me deu uma frase, eu não sei se me deu ou se eu copiei de alguém, sinceramente eu não lembro. Mas nós precisamos entender que nós temos direitos de filho, mas devemos manter sempre em nós o coração de servo. Você está comigo, irmãos? Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Então, Pedro começa dizendo: servi uns aos
outros. No reino de Deus, ninguém serve a si mesmo, irmãos. Nós servimos aos outros. Nós preferimos os outros em honra. Amém, irmãos? Os meus dons e meus talentos não são para me levantar, são para levantar o meu irmão. A habilidade, os dons do Espírito vêm na minha vida para eu edificar a igreja, não a mim mesmo. Amém? A profecia dada é para edificar o outro. A revelação dada é para edificar o outro, não a mim mesmo. Cada dom serve para o corpo, não para si mesmo. Servir uns aos outros. Agora tem um limite importante aqui, porque talvez ao falar sobre servir, e a palavra aqui é literalmente doulos, é escravidão, é se oferecer mesmo como escravo, talvez dê a ideia de que alguém pode pisar em mim à vontade. Mas quando nós olhamos a vida de Jesus, que desceu do céu, não para ser servido, mas para servir, nós vemos que Jesus em determinado momento dava ordens, em determinado momento pegava pesado, pegou o chicote e deu chicotada em todo mundo no templo. Alô? Jesus, mesmo tendo nascido para servir, jamais foi capacho de alguém. Alô? O serviço cristão não é se tornar capacho. Você está me amando ainda, irmão? Está vivo ainda? Jesus disse para os discípulos: prepara o barco aqui para mim, porque o pessoal está vindo para cima. Alô? Quando era para chamar de raça de víbora, chamava. E quanto sabe que raça de víbora não é uma palavra elogiosa do mestre? Não é uma bênção decretada. Amém, irmãos? Raça de víbora é cambada de cobra. Amém? Quando ele estava dando chicotada e virando mesa no templo, ele não estava elogiando o pessoal e abençoando o pessoal, não. Mas Pedro, ele demarca exatamente como é que servimos. Ele diz assim: servir aos outros, cada um conforme o quê? Conforme o quê, gente? Você fechou a sua Bíblia? Eu não acredito nisso. Volta aí, abre aí, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. E não fecha de novo, não. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom, a habilidade, o talento que recebeu. Cada um recebeu uma habilidade. Você está comigo? E é com esse dom, com essa habilidade, que nós servimos os irmãos. Não nos tornamos escravos dos caprichos dos outros, mas devemos oferecer ao corpo de Cristo nossos dons e nossas habilidades. Você está comigo? O dom que recebeu, afinal de contas você recebeu esse dom. Então a próxima frase que ele diz é: como bons, o quê? Como bons o quê, gente? Despenseiros. A palavra despenseiros aqui é oikonomos, da onde surgiram os conceitos modernos de economia e de administração. O que é o dispenseiro? O dispenseiro é um mordomo. Você está comigo? E qual é a função do mordomo naquela época? Alguém aqui tem despensa em casa? Quantos tem despensa em casa? Gente, alguém tem armário que guarda comida em casa? Ok, isso é a sua despensa. Não precisa ser um cômodo gigantesco, não. Mas é a sua despensa. O que é a sua despensa? Sua despensa é o que o seu trabalho e a sua riqueza produziu de recurso para quem vive na sua casa. Sim ou não? Você trabalhou, ganhou salário, ou tem uma renda maravilhosa, sei lá o que for. E aí, essa sua riqueza produz esse recurso para alimentar aqueles que estão na sua casa. Ok? Amém? Qual é a função do mordomo nessa época bíblica? E até hoje acredito que seja a mesma coisa. A função do mordomo não é colocar coisa na despensa. Isso quem faz é o dono da casa. A função do mordomo é tirar o que está na despensa e dispor aos que estão na casa. Você está comigo?
Então o mordomo administra a despensa que foi feita pela riqueza do dono da casa. Você está comigo? Vamos pensar um caso clássico aqui. José do Egito. Quando ele se tornou governador do Egito, as terras, as plantações, o trigo eram do faraó. Mas José organizou as despensas, os depósitos do faraó. Você está comigo, irmãos? Então as pessoas vinham até o Egito para comprar o trigo e as coisas do faraó. José vendia o trigo e recebia o dinheiro. Esse dinheiro era de José? Era de José, gente? Era de quem? Do faraó. José era o dispenseiro. Você está comigo, irmãos? Então nós, no serviço cristão, nós não somos o dono da despensa. Nós somos o quê? Despenseiros. A despensa é do dono da casa. Nós pegamos o que está na despensa e entregamos para aqueles que habitam na casa. Alô? Você está comigo? Agora é bom lembrar que José sentava na mesa do faraó. Mas José sabia que ele não era o dono do recurso. E ele não poderia administrar aquele recurso de forma equivocada, porque Faraó podia tirá-lo daquela posição. Então, ao administrar bem o recurso de Faraó, José era honrado. Você está comigo, irmãos? Da mesma forma, nós somos dispenseiros. Foi nos dada uma função de pegar aquilo que está na despensa do dono da casa, glória a Deus, e entregar isso àqueles que habitam na casa. E nós devemos sempre ter em mente que não somos os donos da despensa. Somos apenas dispenseiros. E nós somos dispenseiros do quê? Então ele diz, da multiforme graça de Deus. O favor de Deus, a sua salvação, a cura, a prosperidade, a bênção de Deus, levantar, dar um chamado, mudar e transformar a vida das pessoas, tudo isso Deus colocou na despensa e capacitou a cada um de nós para ir até a despensa, entregar ao povo da casa. Mas nós devemos saber o quê? Que Deus é o glorificado com isso. A palavra multiforme, ela quer dizer literalmente muitas cores. Eu gosto disso. Cada pessoa aqui, cada um aqui, é uma cor da graça de Deus. Existe um talento, uma habilidade na sua vida, que é uma cor da graça de Deus. E você, como bom dispenseiro, deve fazer que essa graça de Deus toque alguém. Você está comigo, irmãos? Quando eu entendi isso, eu nunca mais encostei em alguém da mesma forma. Sei lá, se esse meu toque pode ser a graça de Deus consolando alguém. Sei lá, se esse meu abraço é uma cor da graça de Deus alcançando alguma pessoa. Eu sei que quando eu estou aqui ensinando, isso é a cor que Deus colocou na minha vida para servir o povo. Eu não tenho direito, irmãos, eu não tenho direito de não ensinar. Porque nesse dom, eu sou seu servo. Você está comigo, irmãos? Porque essa habilidade não é minha. Isso estava na despensa. Isso é do dono da despensa. Quando eu sou só o dispenseiro. Pegando e entregando para você. Você está comigo? E a graça de Deus, ela é multiforme. Cada um aqui é uma cor dessa graça para tocar o corpo de Cristo. E eu toco você com o dom ou a cor que Ele me deu, e você toca a minha vida com o dom ou a cor que Ele te deu. E a graça de Deus transforma a nossa vida. Você está comigo? E aí ele chega no versículo 11, que vai unir o que eu estava falando em Coríntios e Atos com o que eu estou dizendo agora. Por quê? Porque na igreja tem aqueles que falam
E na igreja tem aqueles que servem. Alô? Quem fala, serve falando. Quem está em qualquer outro ministério, serve servindo. Mas todos nós somos o quê? Multiforme graça de Deus. Amém, irmãos? Agora olha que coisa interessante. Porque se a cor que está sobre a minha vida é para falar, é para governar, eu não falo aquilo que eu quero. Eu falo de acordo com os oráculos de Deus, porque a dispensa é dele. Eu não falo o que eu acho, eu não falo minhas opiniões. Se eu fizer isso, eu estou usurpando a minha posição de dispenseiro. Você está comigo, irmãos? Se a minha pregação não for segundo os oráculos, eu estou usurpando a minha posição. Eu devo obedecer a minha posição de dispenseiro. Falo de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve? Se você trabalha no trânsito, se você trabalha no departamento infantil, se você trabalha no diaconato, seja o que for, conselheiro, você deve fazer isso na força que o Senhor supre. Porque não é menos sobrenatural, não é menos ungido, não é menos glorioso. É apenas outra cor da mesma graça. Você está comigo, irmãos? É só outra cor. Cada um tem uma cor. Não fui eu que escolhi estar aqui, foi ele. Eu não tinha a menor capacidade para fazer isso. Ele que fez isso. Você está comigo, irmãos? Eu não tenho glória nenhuma nisso aqui. Eu costumo brincar que às vezes quando a gente ensina, graças a Deus, temos tido a oportunidade de ensinar vários cantos desse país. Eventualmente as pessoas chegam e falam: nossa, que bênção! E são edificadas com a pregação. E lá no fundo, irmão, lá no fundo, eu como que escuto o Espírito Santo dizendo: você sabe que não é você, né? Não sou eu. Ele é o dono da dispensa. Ele é o dono da dispensa. Eu seria um problema se eu não entregasse. Mas quando eu entrego, a glória é dele. Então eu falo segundo o seu oráculo. E aquele que serve, serve na força que o Senhor supre. Não é na sua própria força. É na força sobrenatural que Ele coloca sobre cada um. Porque é a graça de Deus que está fazendo isso. É a graça de Deus que capacita você. E eu quero encerrar, irmãos, não precisa abrir. Mas Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz algo muito interessante. Ele diz assim: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Você está comigo? Vou falar de novo. Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho e do amor que evidenciamos para com o seu nome. Então ele diz a seguinte frase: porque servistes e ainda servis aos santos. Eu aprendi uma coisa, irmãos. O meu chamado diante de Deus é medido pela quantidade de pessoas servidas pelo meu dom. Às vezes eu escuto pessoas falando assim: eu tenho um grande chamado de Deus. E eu te pergunto: quem tem um pequeno chamado de Deus? Alô? Você está comigo, irmãos? Quem você consegue imaginar assim que o Deus chamando é uma coisa pouca, sem importância? Isso simplesmente não existe. Todo chamado de Deus é glorioso, irmão. Mas a intensidade e o tamanho desse chamado é medido pela quantidade de gente servida pelo seu dom. Alô? Você está comigo? Seu dom, sua habilidade, seja para falar, seja para servir, é do tamanho da quantidade de gente tocada por Ele. Amém. Então entenda isso.
Existem vários dons. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Amém, irmãos? Existe uma variedade. Se todo mundo fosse olho, aonde estaria o olfato? Você está comigo? Somos vários, temos dons, temos cores diferentes, mas tudo deve ser feito para que o Senhor seja glorificado. Amém? Você recebeu uma coisa boa hoje? Amém? Você pode ficar de pé, eu quero orar por você. Hoje, decida que o corpo de Cristo não será privado do dom que Deus depositou na sua vida. Amém? Decida hoje que ninguém será privado do dom de Deus que está sobre você. E você não vai perder tempo falando de fulano ou cicrano que não estão fazendo, mas você vai se ocupar entregando o dom que está sobre a sua vida para servir as pessoas. Levante suas mãos, agradeça a Deus pelos dons e habilidade, pelas cores que Ele depositou, as cores da graça que Ele depositou na sua vida. Aleluia. Pai, eu te louvo por cada dom, por cada habilidade, cada cor maravilhosa da Tua graça que está nesse lugar, Senhor. Cada um deles, ó Pai, com um chamado, com um foco, com um coração específico, com uma visão para servir o Teu reino. E no nome de Jesus eu oro, Pai, para que essa palavra caia no coração deles e eles se levantem para correr com perseverança a carreira que está proposta. No nome de Jesus, cada um deles corra não sem meta, não como desferindo golpes no ar, mas cada um deles corra para a coroa que está prometida em nome de Jesus. Que eles entreguem aquilo que o Senhor depositou em cada um deles. Que eles sejam bons dispenseiros da multiforme graça do Senhor, para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Irmão, sirva ao Senhor, servindo os santos, no precioso nome de Jesus.